Dizia aqui para vocês, na analogia nós é ruim, mas no português... Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Presta atenção nessa casa em construção. Quando eu era pequeno, já um pouco mais velho, tinha acabado de vir para a cidade, eu lembro que impermeabilizava a casa, as fundações antes de construir. Fazia as fundação, impermeabilizava e aí fazia a viga baldrame. Uma casa igual aquela, ela está no reboco. A primeira coisa que eles faziam era impermeabilizar. Passava piche nela inteirinha, a fundação, lembrando, já estava impermeabilizada. Aí passava piche na casa inteira. Aí só depois eles jogavam um negócio branco, não sei se era calça, era tinta, e só então pintava. Hoje eles não fazem mais isso. Você nunca viu a casa sendo pintada de preto, né, com impermeabilizante, antes de ser pintada de branco, para depois ser pintada mesmo. O resultado é que, bom, no instantinho as casas estão mofando, né? A pintura está mofando, você tem que refazer sempre. Olha essas calçadas. Tudo trincada, por quê? Como é que eles faziam calçada antigamente? Fazia calçada e aí o proprietário passava 10 dias curando o cimento. Porque o cimento tem que ser curado. Vale para tudo. Cara, eu lembro também que as pessoas antes de, assim que eles passavam o reboco, né? Eles curavam o reboco também. Todo dia tinha lá um coitado, de manhã e de tarde, jogando água na parede. E as calçadas sempre eram curadas, o cimento era curado. Hoje em dia não. Ninguém cura. Porque não é trabalho do pedreiro curar a calçada, né? Tem que ser os proprietários. Mas hoje em dia, quantas pessoas moram na casa que eles mesmos fizeram? Ou mandaram construir? Não, você compra a casa pronta. E quem constrói para vender, não constrói com o mesmo cuidado. Certo? Essa é a realidade. E o que isso tem a ver com geopolítica? Tudo. Por analogia. Entenda o seguinte. Quando os países se preocupavam com o próprio povo, por bem ou por mal, ainda que levando em consideração os interesses da elite nacional e tudo mais, o mundo era um. E o mundo continua sendo assim. Na Ásia, os chineses, em primeiro lugar, se preocupam com os chineses. O Partido Comunista Chinês governa para o povo chinês. O Pátria Unida governa para a Rússia. A Guarda Revolucionária governa para o povo do Irã. Isso é patente. Modi governa para o povo indiano. Você vê uma identificação entre governo e povo que você não vê no Brasil, por exemplo. No PT você vê. Você vê também no PDT, mais recentemente, PSB talvez, PCdoB, mas você não vê no MDB. O MDB entregou o pessoal para os estrangeiros e proibiu o governo de cobrar imposto dos estrangeiros. Quer dizer, eles vão levar tudo e não vão deixar nem imposto. Esses são os liberais brasileiros. Foi entregue o pré-sal, foi entregue refinaria, foi entregue BR distribuidora, entregaram tudo que eles puderam. E em troca nem imposto pode cobrar. Esse é o liberal. E aí não é só o liberal brasileiro, esse é o ponto. Não é só o liberal brasileiro. Em qualquer lugar do mundo, o liberal é assim. Ele não está minimamente preocupado com o povo. E aí a gente entra mais uma vez nas questões geopolíticas prementes do mundo. Os Estados Unidos estão se esfacelando exatamente por isso. Quando os pais fundadores lutaram pelo direito de praticar a própria religião, assassinar índios e roubar as terras deles e colocar negros escravizados para fazer o serviço por eles,
eles estavam lutando por algo no qual eles acreditavam. Pro bem ou pro mal, eles acreditavam naquilo e estavam dispostos a matar e morrer por aquilo, né? Então havia um senso de irmandade. Todos queremos praticar nossa fé cristã, assassinar indígenas, roubar as terras deles e arrumar uns pretos para trabalhar para nós. Você tinha esse sentimento que norteou a criação dos Estados Unidos, imanente em cada cidadão dos Estados Unidos. Quando Madison, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson, George Washington, né? Todos os pais fundadores se reuniram e decidiram escrever uma Constituição. Eles tinham tudo isso em mente. Todos os homens, desde que não sejam pretos nem indígenas, nascem iguais, desde que sejam homens, e são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Certo? Eles estabeleceram quais eram esses direitos e por isso eu estava disposto a matar ou a morrer. Por isso eles lutaram. E no início, de New Hampshire até a Geórgia, do Atlântico até a cumieira dos Apalaches e dos Montes Alleghenies, e por fim até os Grandes Lagos, essa foi a crença comum que norteou não só a criação dos Estados Unidos da América, mas do povo americano. Mas, tão logo os Estados Unidos se formaram, os banqueiros já começaram a pôr o olho em cima. Banqueiros britânicos pressionaram, e pressionaram mesmo. A guerra de 1815 entre os Estados Unidos e a Inglaterra foi sobre isso. Na verdade é por isso que a Casa Branca é branca. Ela não era branca, ela era feita de mármore, rosa. Só que os ingleses tacaram fogo nela. Para disfarçar o sinal de fumaça, eles passaram a pintar ela de branco. Por que a Inglaterra entrou em guerra contra os Estados Unidos? Para os Estados Unidos aceitar um banco central, controlado por banqueiros para banqueiros. E acabaram aceitando em 1820, coincidentemente, logo depois da Guerra Anglo-Americana, que foi em 1815. O primeiro Banco Nacional fracassou miseravelmente, claro, porque ele foi feito para dar dinheiro para banqueiro, não para o povo americano. E aí, 20 anos depois, eles caçaram a concessão dele. Depois eles tentaram mais uma vez. O Sul estava disposto, o Norte não. A questão é muito mais complexa do que escravidão. Muito mais complexa. Então foram à guerra por isso. Lincoln, na prática, inaugura o dólar. E se recusou a recriar o segundo Banco Nacional. Perdeu a vida por causa disso. Depois de feita a guerra, morto Lincoln, segundo Banco Nacional, que como antecessor em 20 anos quebra os Estados Unidos e deu origem à crise de 1880 e poucos, que os Estados Unidos responderam roubando o Havaí, era um país independente, e logo em seguida partindo para a Guerra Hispano-Americana. Woodrow Wilson, um sujeito mais bem intencionado do que capaz, permite a criação do terceiro banco dos Estados Unidos, mas como terceiro banco nacional. Mas como os dois primeiros bancos nacionais quebraram os Estados Unidos, dessa vez eles foram mais espertos. Chamaram o terceiro banco nacional de Federal Reserve. Como os demais, é um banco particular, é um banco particular. Federal Reserve, Banco Central Americano, assim como o Banco da Inglaterra, são bancos particulares, certo? E aí, coincidentemente, nós sabemos que não é coincidência, eu estou sendo irônico, logo em seguida, isso foi criado em 1812, né? Logo em seguida, a Primeira Guerra Mundial, certo?
A dívida começa a ser produzida aí. Os Estados Unidos não deviam um único centavo até a criação do Federal Reserve. O país não tinha dívida. E a inflação era negativa. O dólar se valorizava ano após ano. Bastou criar o Federal Reserve. A inflação começou a crescer lenta, mas inexoravelmente. E a dívida começou a aumentar. Mais do que isso. Não que a guerra contra o Havaí e antes dela a guerra contra os indígenas fossem guerras populares, mas no limite, como em Roma, todos ganhavam alguma coisa. Foi tipo a colonização de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do sudoeste do Paraná. Você vem da Europa, assassina os indígenas e a terra é sua. O que vocês acham que aconteceu com os 300 mil caingangues que viviam no oeste da região sul até a década de 1930? Você acha que eles voaram para o paraíso caingangue? Não, gente. Sabe os tais colonos? Então, são descendentes dos assassinos desses 300 mil indígenas. Caingangue e Xekleng. Mesma coisa. É a tal colônia de povoamento. Colonização de povoamento, lembra que vocês aprenderam na escola? Ah, colônia de povoamento, colônia de exploração. O que é colônia de exploração? Você extermina uma parte da população nativa, lhe rouba cultura e identidade, mas a outra parte você deixa e escraviza para trabalhar para você. O que é colônia de povoamento? É genocídio. Você elimina a população nativa, elimina. E aí, em cima dos ossos e do sangue dessa população nativa, você constrói uma nova sociedade. Etnicamente homogênea, branca, europeia, ocidental. Essa é a diferença. Certo? Não sei como os livros de escola te ensinaram isso, mas essa é a diferença entre colônia de povoamento e de exploração. Ok. Então, no limite, as pessoas pelo menos ficavam com as terras dos índios aos quais eles próprios haviam matado. Certo? Só que a partir da Primeira Guerra Mundial, os ganhos dessa política colonialista cessaram, porque não houve mais colônias. Aí os Estados Unidos, na impossibilidade de ter colônias, eles conseguiram colonizar, né, a área antacumeira dos Apalaches e o Mississippi, depois do Mississippi até a costa do Pacífico, e ainda o Alasca até o Ártico e o Havaí até o meio do Pacífico. Mas depois não tinha mais colônias. Conseguiram, então, uma nova forma de expansão capitalista, só que dessa vez apenas para as elites, o imperialismo. A guerra hispano-americana foi nesse sentido. Até a conquista do Havaí, na década de 1880, até a conquista do Havaí foi colonialismo. Mas a partir daí não rolava mais o colonialismo, então a partir da guerra hispano-americana foi imperialismo, a fase final do imperialismo. Como o camarada Lenin explica, e com visões um pouco divergentes, mas pouquinha coisa, só nos detalhes, o camarada Chayanov e a camarada Rosa Luxemburgo também explicam. Lenin, inclusive, esses dias fez 100 anos que teve o passamento dele. Vamos lembrar que Lenin foi morto por um anarquista. Quer dizer, ele não morreu no ataque, mas em consequência do ataque ela acabou vindo a óbito. Foi um anarquista que chamava ele de ditador. Os anarquistas daquela época eram como os identitários de hoje. As intenções pareciam ótimas, e boa intenção nós sabemos qual lugar que está cheio, né? Então, enfim, um anarquista fez o ataque à bala, que acabou culminando na morte do camarada Lenin 100 anos atrás. O camarada Lenin
fala sobre o imperialismo. Os Estados Unidos era uma nação colonialista até a década de 1880 e a partir da década de 1990 se tornaram uma nação imperialista, certo? E precisavam de um banco para financiar o imperialismo. Como a Inglaterra tinha o Bank of England, né, o Banco da Inglaterra, eles construíram o Federal Reserve. Fizeram e participaram da Primeira Guerra Imperialista. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra essencialmente imperialista. Como as consequências da Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos também ganharam muito dinheiro e impuseram o sistema bancário e financeiro dele para o mundo, através do sistema Bretton Woods. John Maynard Keynes, um grande economista, autor ideológico do Welfare State, o Estado do Bem-Estar Social, ele propôs a criação de uma nova moeda, uma cesta de moedas, né, que cada nação entraria com a parte correspondente ao peso da própria economia e tal. Só que, evidentemente, não foi essa a posição que prevaleceu. Prevaleceu a posição dos Estados Unidos, que efetivamente pagou pela guerra, do lado ocidental. No acordo de Bretton Woods, um hotel no estado de, acho que Vermont, né, foi mais ou menos sobre isso. A União Soviética nem participou. Mas Bretton Woods dizia o quê? Que para evitar novas corridas monetárias, como assim corrida monetária? Foi uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial. Olha o que aconteceu. Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, eles criaram a Liga das Nações. Certo? A Liga das Nações criou o BIAS, que existe até hoje, o Banco Internacional de Compensações. Os países do mundo colocavam dinheiro no BIAS e ganhavam direito especial de saque. Certo? O que aconteceu? Um belo dia, a Alemanha invade a República Tcheca e toma a Tchecoslováquia. O argumento é que... Não, perdão, primeiro foi a UNCLOS, né? A união com a Áustria. E o que o BIAS fez? O BIAS, os banqueiros do BIAS, entregaram o ouro austríaco para a Alemanha, argumentando que agora era um país só. Depois eles invadem a Tchecoslováquia. E aí o BIAS, mais uma vez, entregou o ouro da Tchecoslováquia para os alemães. Então os alemães aprenderam que se invadisse um país, o ouro deles seria entregue para eles. E eles poderiam financiar novas guerras. Ninguém se lembra convenientemente disso, né? Ninguém comenta sobre isso. Mas evidentemente, mais do que uma das causas da Segunda Guerra Mundial, uma das razões pelo expansionismo alemão, porque é muito fácil você dizer que o Adolf era um louco, ensandecido. O duro, difícil, é você dizer a verdade. Falou assim, ó, o que os alemães fizeram com os europeus foi a mesma coisa que os europeus fizeram com os africanos. E antes disso, com os indígenas das Américas. Tá, o Holocausto. Especificamente o Holocausto contra o povo judeu. Custou a vida de 6 milhões de brancos europeus. O que Leopoldo II do Congo fez na África custou a vida de 12 milhões. Mas como os donos dos estúdios de Hollywood, como os diretores de Hollywood não são descendentes de congoleses, nunca houve bastardos inglórios pretos. Nunca houve o menino preto do Pijama Listrado. Nunca houve A Vida é Bela, versão Kinshasa. Nunca houve a lista de Patrice Lumumba. Todos os filmes, todas as representações do coitadismo mostram as difíceis e duras e terríveis histórias dos brancos europeus de religião judaica. Mas o que os alemães fizeram com os brancos europeus de religião judaica foi ficha perto do que os belgas fizeram com os congoleses. Morreram 23 milhões de chineses na Segunda Guerra Mundial. Ninguém fala em Holocausto chinês.
Morreram 27 milhões de soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Ninguém fala de Holocausto Soviético. Certo? Morreram 100 milhões de indígenas americanos durante a colonização. 70 milhões por espanhóis, 25 milhões por britânicos, 5 milhões por portugueses. Mas ninguém fala de Holocausto indígena. Morreram 300 milhões de indianos só na mão dos britânicos. Ninguém fala de Holocausto indiano. Certo? É uma construção que não é falsa. Aconteceu mesmo. Mas está muito longe de exemplificar os crimes do capitalismo. Porque é fácil você dizer: Mao matou melões, Stalin matou melões, Pol Pot matou melões. É fácil, né, falar dos melões que a liderança socialista supostamente matou. Ainda mais se isso não for verdade. Ah, mas o Pol Pot, sabe quem colocou o Pol Pot lá? Os Estados Unidos. Sabe quem derrotou o Pol Pot? O Vietnã socialista. Foi o Vietnã socialista que levou o Camboja do Pol Pot. Por quê? Porque quem colocou o Pol Pot lá foram os Estados Unidos. Sabe os melões do mal? Foi a seca. Tragédias climáticas. Ele cometeu equívocos? Sim, mas não foram maior que equívocos, por exemplo, do Herbert Hoover, o presidente dos Estados Unidos, antes do Franklin Delano Roosevelt. Qual que é a outra coisa que se inventa agora? O Holodomor. Uma bobagem, uma narrativa. Uma narrativa. Ai, mas a ONU, sim, a ONU, claro, a ONU, né? A que criou o Estado de Israel. E invalidou o colonialismo e imperialismo ocidental sobre terras asiáticas. Por favor, vamos parar de bobagem. Então, o lance é que os Estados Unidos, principalmente a partir da Guerra Hispano-Americana, já não lutavam pelo povo, por mais horríveis que fossem as intenções desse povo, lutava pelas elites. Foi assim na Guerra Hispano-Americana, foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda Guerra Mundial, foi assim na Guerra da Coreia. Estabeleceu uma colônia na Península Coreana, né, que ainda existe até hoje, é chamada de Coreia do Sul. Foi assim na guerra contra o Vietnã. Foi assim nas guerras de Israel. Que Israel é um empreendimento colonial ocidental, principalmente americano. Sabe, não tem ligação genética entre os antigos habitantes da chamada Terra Santa e os atuais judeus. Isso já está muito bem estabelecido. Quem tem ligação genética com os antigos habitantes da Terra Santa, por óbvio, são os palestinos. Incrivelmente, são eles que descendem dos israelitas, que por sua vez descendem dos hebreus, que por sua vez descendem da civilização natufiana, mais ondas migratórias que vieram dos agros no Irã e do Cáucaso. Olha a diferença entre alguém do Oriente Médio e um colonizador do Estado de Israel. Viu? A mulher que fala para matar todos os palestinos de fome, sede e frio é europeia. Você tem alguma dúvida que ela é europeia? Ela é europeia, cara. E nem sei se ela é de religião judaica, porque a maior parte da população de Israel hoje é ateia ou agnóstica. Então, se é ateu ou agnóstico, não segue a religião. Mas se eles são ateus ou agnósticos, como é que eles acreditam que a terra foi dada a eles? Tipo, por Deus. Explica essa, ateus. Enfim, o que acontece é que os texanos, e não só eles, da Virgínia ao Arizona,
da Louisiana até o Wyoming se sente como quem é só um contribuinte que sustenta a máquina estatal e um consumidor que sustenta a máquina empresarial. E é isso que eles são, cara. Eles não são cidadãos americanos. Por que eles lutariam pelo país deles se o país deles não existe? É só um mercado. Só um mercado tributário. Não vão lutar, cara. Não vão. Na Guerra Civil, na Guerra de Secessão, todos concordavam que tudo bem assassinar índios e roubar as terras deles. Mas a discordância sobre quem deveria trabalhar nessas terras que foram legitimamente roubadas parava por aí. Uns acreditavam que deveriam ser os próprios assassinos e o outro que você poderia usar mão de obra de pretos escravizados vindos de outro continente. Então você tinha essa discordância de fundo que era importante. Agora, pelo que a população dos Estados Unidos vai lutar? Pelo direito de servir aos interesses do Estado de Israel? 1/3 dos jovens americanos é LGBTQIANP+. Eu até acredito que naturalmente um percentual da população humana é assim, eu não sei se chega a 1/3. Se a pessoa se sente confusa se é homem ou mulher, imagina sobre a identidade sexual. Isso é bom? Olha, cara, eu não acho. Ah, mas é uma imposição. Sim, a vida em sociedade é assim. Durkheim explica isso. Sociedades humanas são assim. O antinatural é tentar dizer que não. De toda forma, nem todo americano está disposto a morrer pelo direito das pessoas se afirmarem LGBTQIANP+. Essa é a verdade. E aí o que acontece? O que acontece é que se os Estados Unidos partirem para a guerra civil, quem vai lutar pelo interesse dos banqueiros e especuladores financeiros da costa leste? Quem vai lutar pela bandeira colorida? Bem menos gente do que as pessoas dispostas a lutar pelo que eles consideram ser a terra e o povo deles. E essa é a verdade. Os Estados Unidos e a OTAN estão sendo derrotados vergonhosamente na Ucrânia, estão sendo derrotados no Estado de Israel e agora vão ser derrotados no próprio país. É assim que a história é feita. Ok? Então até a próxima. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. As minhas palavras podem ter parecido meio fortes, mas essa é a realidade. Saber essa é a realidade. Você pode estar disposto a cancelar alguém pela internet, cancelar alguém pelo X, cancelar alguém aqui pelo YouTube, né? E milhões de pessoas estão dispostas a cancelar os outros. A brigar, a ofender, a defender os direitos, a crença, a opinião. Pela internet é fácil demais. A pergunta é, você está realmente disposto a morrer pelo direito dos homens poderem vestir calcinha e saia e sutiã em paz? Você está realmente disposto a morrer por isso? Por isso que eu falo que os identitaristas não são capazes de vencer uma guerra. Entende? Porque poucas pessoas estão de fato dispostas a morrer por isso. Então quando eu falo que numa eventual secessão dos Estados Unidos, pode até não acabar em guerra, acabar igual a União Soviética acabou. Mas se acabar em guerra dessa vez, o leste não tem a mínima chance. Não tem a mais miserável chance. Não estou dizendo que eu sou contra, eu sou a favor dos homens se identificarem como mulheres e lutarem usando saia. Só estou dizendo que a quantidade de homens que vão fazer isso é muito pequena.
Enquanto que a quantidade dos que estão dispostos a morrer e a matar, pelo contrário disso, é um número bem maior, mais preparado. Dos 10 estados onde a população é percentualmente mais bem armada dos Estados Unidos, 10 estão com o Texas. Os estados que estão com o Biden e os democratas são aqueles que acreditam na linguagem neutra e no desarmamento pacífico. Eu acho super fofo, mas gente, assim não vence guerra não. Ok, pode parecer cruel, parecer perverso, mas a verdade é essa, certo? Não tem nada a ver com a minha opinião pessoal, com a sua opinião pessoal. A verdade é essa. Entenderam? Então, honestamente, os Estados Unidos já eram. E muita coisa do que os Estados Unidos criaram, neopentecostais, identitaristas, ANCAPs, atiradores, né, de colégio, de fábrica, terceiro setor, progressista, Ucrânia, Israel, Taiwan, Coreia do Sul. O mundo que eles criaram vai desabar assim que eles próprios caírem. Entendeu? É sobre isso. Eu nem vou dizer que tá tudo bem, não. Mas é sobre isso. E é assim. Então, até mais para todo mundo.